Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e da sua poderosíssima palavra, que é poderosa para salvar, que é poderosa para libertar, que é poderosa para liberar destinos e que é poderosa para transformar corações. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Quero ler do verso 12 em diante. Preste atenção no que o texto sagrado diz. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala do andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhado de algumas mulheres, e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos deles. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar. Glória a Deus. Irmãos, eu gosto de contextualizar o livro de Atos, sempre mencionando que ele é uma ponte. Sim, um momento de transição a qual o Senhor Jesus Cristo delegou funções extremamente importantes para a história da humanidade. O propósito aqui estabelecido é de extrema importância para aquilo que vier a ser posteriormente o curso que tomaria toda a humanidade, irmãos. Jesus Cristo, ele marcou o tempo entre antes e depois. E esse momento aqui é um momento ao qual os discípulos, que nós podemos dizer, o texto relata uma espera. Sim, eles acabaram de encontrar com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse para eles irem até Jerusalém e esperarem a promessa, esperarem a descida do Espírito Santo, que os capacitaria para vivenciar um tempo novo, um momento em que eles tomariam a frente das ações. E mediante a isso eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a nós. A palavra fala: então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Essa parte é muito boa, irmãos, porque o Monte das Oliveiras, ele representa justamente aquilo que o nome fala. Oliveira vem de oliva, da essência, daquilo que é retirado da azeitona, de um momento que é tirado mediante a uma prensa, a prensa da azeitona. A prensa da azeitona realmente traz aquilo que é o melhor dela, que é o azeite de oliva, aquilo que é mais valoroso da azeitona, aquilo que é o de maior valor. E Monte das Oliveiras, um dos significados é aperto, ou seja, tanque da prensa. Na etimologia da palavra, quando nós vamos estudar, chegamos a justamente esse nome, ao tanque da prensa, o aperto. Foi ali que o Senhor Jesus estava orando antes justamente de ser crucificado, quando Judas, o traidor, apareceu com um exército romano e o levou para o julgamento do homem que, no meu entender, foi o mais inocente de toda a história. E a palavra fala que eles voltaram do Monte de Oliveira e foram para Jerusalém. Mas eu gosto quando no versículo anterior fala assim, ó: homens da Galileia, era um anjo, logo depois de Jesus ser arrebatado Jesus ser arrebatado ao céu, depois de ter conversado e dado todas as promessas, o anjo fala: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Ou seja, num piscar de olho, ninguém sabe. Então o que o anjo estava falando para eles? Mantenham a atenção. A Bíblia o tempo inteiro nos chama a atenção ao olhar para o céu, mas nesse momento ele fala: por que estão aí parados olhando para o céu? Porque depois da prensa, depois do momento do aperto, depois do momento do preparo, Deus sempre nos levará ao centro da sua vontade, ou seja, a ação. Jerusalém significa exatamente isso. E a palavra fala que era cerca de 1 quilômetro. Então, eles tinham uma caminhada, eles tinham um preparo, eles estavam esperando o Espírito Santo, mas eles tinham algo a fazer. E eu gosto, sabe, de
porque isso mostra como Deus trabalha em nossa vida. Em Jeremias 18:4, o Senhor levou Jeremias levou uma casa do oleiro. Falou, ó, levanta-te e desce e vai à casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo, ou seja, só lá. Deus queria ter com ele naquele lugar. E quando Deus manda nós irmos a algum lugar, nós temos que estar de prontidão, assim como o anjo falou, por que estão aí parados? E o que Deus falou para Jeremias era apenas para que ele ficasse observando o barro. Mas eu gosto porque em Jeremias 18, versículo 4, fala assim, ó, mas o vaso do barro que ele estava formando não saiu do seu agrado. Por isso amassou novamente o barro e começou a fazer um novo jarro, como queria. É isso que nós passamos justamente no processo. É um momento em que o Senhor nos amassa, é um momento em que o Senhor desconstrói tudo aquilo que foi construído por nós mesmos para construir um jarro novo, um vaso de honra. É um momento em que nós esvaziamos dos nossos conceitos, da nossa forma de fazer, para assumir uma personalidade ou a mente de Cristo, nos transformando e nos parecendo cada vez mais com Ele. Quando eu falo nos transformando, irmão, logicamente é Deus. Essa é uma ação de Deus para conosco. E a palavra fala no versículo 15: quando chegaram, subiram à sala do andar superior, da onde estavam hospedados. Essas eram uma característica das casas, irmãos, de Jerusalém. Os quartos, embaixo ficava assim ali o lugar de reunião, mas os quartos eles ficavam normalmente no andar de cima, junto com a mesa, com o lugar de refeição. E o Senhor Jesus sempre nos ensinou que o nosso quarto de oração, em Mateus 6,6 fala isso, o nosso lugar secreto é o lugar aonde nós devemos nos conectar à videira, para nós termos instrução justamente daquilo que havia de vir. Então, quando eles chegaram e subiram à sala do andar superior da casa, a um lugar de oração, eu entendo que eles aprenderam. Sim, eles aprenderam, irmão. Eles aprenderam justamente, primeiro, a orientação do céu. Tudo começa no céu, para depois ser estabelecido aqui na terra. Quando Jesus ensina eles a orar, ele fala: fale para o Pai, seja feito na terra, assim a sua vontade seja feita na terra, como é feita já no céu. E trazer isso para a nossa vida, para a nossa realidade, somente no quarto de oração. Eu sei que tem muitos irmãos que gostam de orar no monte, eu também gosto, mas eu gosto mesmo do meu quarto, irmão. Eu fecho a porta, é um momento de intimidade. Eu creio que há um mistério quando nós fechamos a porta. Eu creio que Deus nos protege ali. Eu creio que nós ficamos em segredo, que Ele é capaz de tapar até os ouvidos dos demônios que tentam a todo custo ouvir as nossas orações para saber o que Deus está dando de estratégia para nós. Eu creio veementemente nisso, irmão, porque senão Jesus não ia falar para nós fecharmos a porta. O fechar a porta é ficar a sós com Deus. Tenha intimidade, busque ao Senhor de todo o teu coração e rasgue verdadeiramente e fale quem você é no quarto, porque ali nós não precisamos de máscara, ali nós podemos mostrar quem nós somos. Então eles aprenderam, eles foram primeiro para o andar de cima, foram primeiro buscar no céu. E a palavra fala em Salmos 32, versículo 8, ele traz essa seguinte menção, que o Senhor Deus fala ao salmista, fala assim, ó: eu o instruirei e o ensinarei, diz o Senhor, e mostrarei a você o caminho por onde deve andar. Eu mesmo lhe darei conselhos e o vigiarei. Viajará para quê, irmão? Para que nós percorremos e cumpramos o propósito que está estabelecido no céu. Os olhos do Senhor estão postos sobre aqueles que têm um coração íntegro diante do Senhor. No versículo 9 a palavra fala: não seja teimoso como um cavalo ou uma mula, e que não tem entendimento, ou seja, que não consegue entender os desígnios do céu. Eles precisam de rédeas e freio para andar no caminho certo. Isso está falando de uma ação que vai provocar dor, caso nós tentamos sair do caminho. Se o Senhor tem propósito com a sua vida, meu irmão, se o Senhor tem propósito com a sua vida, minha irmã, procure instrução do céu primeiro antes de agir. Eu tenho mencionado isso e creio que isso é bastante pertinente para esse momento. Evitamos bastante problemas quando nós, primeiros, antes de tomar decisões precipitadas, independente de quem é que esteja falando por nós, fala assim, ó, eu vou orar primeiro para saber se é realmente isso que Deus tem para a minha vida.
Porque nós somos seres únicos e o Senhor tem um propósito único e específico para cada um de nós, independente de quem esteja do seu lado, independente se é o seu marido. Ele tem propósito com o casal, mas ele tem um propósito com a esposa, e ele tem um propósito com a esposa, e isso deve ser respeitado, isso deve ser trabalhado, isso deve ser consultado, isso deve ser direcionado, isso deve vir do céu a nós. A palavra continua falando, estavam ali Pedro, João, Tiago, André, filho de Tomé, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho, Alfeu, Simão, Ocelote e Judas, filho de Tiago. Que time, irmão, não é verdade? Que time, que time. Vamos dizer, irmão, vamos falar a verdade, o Senhor durante a morte dele na cruz, expurgou aquilo que não era necessário. Ou seja, tirou o joio do meio do trigo, o filho da perdição Judas, já não estava mais sobre eles. E eu gosto dessa parte desse versículo porque mostra realmente que eles estavam ali reunidos, ainda mesmo depois da morte do Senhor Jesus, com uma firme intenção. Qual, irmãos? Recomeçar. Eu quero te falar, meu irmão, quero te falar, minha irmã, recomece quantas vezes for necessário. Não pare o processo de reconstrução. E recomece com o que você tem. E seja fiel ao Senhor. Ele vai colocar pessoas, sabe, do seu lado. Vai colocar pessoas como esses homens. Vai colocar talvez você em lugares diferentes. Isso aqui mostra, irmãos, o princípio da igreja. O princípio de algo. Um princípio de algo poderoso. Estão esperando, logicamente, o poder que vem do céu. Estão num processo de reconstrução, num processo a qual eles passaram por um processo duríssimo, uma prensa duríssima, viram o mestre morrer, mas depois conversaram com ele ressuscitado, viram ele fazendo todos os milagres e tinham uma missão incrível na palma das suas mãos, prontos para começar. Então recomece, quantas vezes você tem necessário, recomece com o que você tem. Em Zacarias 4:10 diz para nós não desprezarmos jamais os começos humildes. Tem pessoas que querem começar, sabe, dando um passo grande, que é um passo maior do que a perna, que é o que o mundo diz. Não despreze os pequenos começos. O Senhor se agrada, a palavra fala, dos pequenos começos. A palavra fala que nesse versículo o Senhor se agradava de ver o prumo na mão de Zorobabel. Fala justamente da reconstrução do templo logo depois da vinda do cativeiro babilônico. E precisamos ser fiel no momento, é no momento de pouco, irmão, de escassez, é no momento de privação e de provação que nós mostraremos de fato fidelidade ao Senhor. Estavam ali, era o que sobrou da turma, não tinha Jesus e nem Judas. Tiraram o melhor e tiraram o pior, mas era o que precisava para começar, era o necessário. E muitas vezes nós ficamos segurando Judas nos nossos caminhos, irmãos. Sabe, olha, o problema não era Pedro, que era explosivo, o problema era Judas, que abraçava e beijava no rosto. E muitas vezes nós vamos nos sentir pressionados e sozinhos, como se fosse pouco que nós tivemos. Tenha muita calma, irmão, tenha muita paciência, minha irmã. Esse somente é o processo de restauração. A prensa, agora você está pronto. A dor te lapidou, tudo que você viveu e tudo que você sentiu serviu somente para te lapidar. Mateus 25, versículo 23 fala, seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. O Senhor tem muito para a sua vida, meu irmão. O Senhor tem muito para a sua vida, minha irmã. E olha, deixa eu te falar, não é egoísmo mesmo da nossa parte deixarmos os Judas da vida embora. Precisamos aprender a colocar as pessoas nos lugares aonde elas tentam nos colocar, para elas se sentir isso, e não é egoísmo, é reciprocidade. Deus age com nós com reciprocidade. No Salmo 18 ele fala, com o justo eu me mostrarei justo, com o fiel eu me mostrarei fiel, com o íntegro eu me mostrarei íntegro, mas com aquele que é perverso eu me mostrarei totalmente severo. É o que ele fala, ele dá a cada um de acordo com aquilo, e nós somos chamados a parecer com ele. Isso também é amor, irmão. Aquilo que aceita tudo não é amor. O amor ele suporta, mas ele não aceita tudo. Então entenda isso e comece com aquilo que você tem, mãos à obra, porque o Senhor se agrada de ver essa obra. Olha, e a palavra continua falando,
todos eles se reuniam em oração com um só propósito. E eu quero me apegar justamente a essa parte, irmão. Por quê? Una-se as pessoas por propósito. Sabe, não una por sentimento. Não se una porque o coração está tribulado. Não se una porque você acha, irmão, nós não precisamos de ninguém. Nós só precisamos do Senhor Jesus. Tem muitas pessoas, eu vivi isso e sei o quanto a dependência emocional machuca. Nós achamos, irmão, você está falando então que Deus não tem propósito com tem, Ele vai te mostrar as pessoas, tenha calma. Algumas vai vir durante um tempo, outras vão vir e não vão permanecer. Outras vão vir, vão sair, vão sentir falta e em outro momento vão voltar. Outras vão e nunca mais vão voltar, irmão. Toda pessoa que passa pela nossa vida tem algo a deixar para nós. Umas ensinam para nós nunca sermos como elas. Outras ensinam para nós justamente o que nós devemos evitar. Outras, como aqui a turma, inspiram o melhor de nós, inspiram a nós sermos o nosso melhor, e outras ainda têm um toque curador de Deus, e é com essas que nós devemos unir. Então una-se com propósito, independente se os outros acreditam, irmão. Eu quero falar, independente se os outros acreditam. Olha, eu quero ler com vocês, Davi, quando ele estava fugindo, ele estava num processo duríssimo, sabe, tinha vencido o gigante Golias e tinha ali lutado bravamente, salvando Israel de uma afronta grande. O rei Saul começou a ficar com inveja dele, amou mais a coroa, simplesmente porque as mulheres falaram, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, e naquela canção, naquela cantiga de exaltação a Davi, o homem começou a sentir inveja e tentou matar, começou a perseguir. E num momento a qual o rei Davi estava viajando, que já tinha sido ungido a rei, já tinha sido ungido pelo profeta Samuel, fugindo da morte, ele se esconde. Creio que um momento de muita angústia, creio que um momento de muita pressão, creio que um momento de muita emoção, assim, a emoção à flor da pele. As emoções são, nós vivemos tempos em nossa vida que as emoções são levadas aos mais altos níveis de extremidade, sejam elas emoções felizes ou sejam elas emoções depressivas e tristes. E Davi, eu creio que ele vivia um momento de tristeza profunda, o amargo da alma, um espírito abatido e uma alma desfalecida. E ele em 1 Samuel 22, do versículo 1, fala que ele se escondeu na caverna de Adulão. E olha o que a palavra diz, versículo 1 e 2. Davi fugiu da cidade de Gate e foi se esconder na caverna de Adulão. E a caverna representa justamente um estado espiritual, um estado de trevas, onde seus irmãos e outros parentes logo se juntaram a ele. A seguir começaram a chegar outros. Preste atenção nos que chegavam, que estavam com alguma dificuldade, por exemplo, os que tinham dívidas ou simplesmente estavam descontentes. E Davi veio ser o líder de uns 400 homens. E esses homens se tornaram os valentes de Davi, irmãos. Homens endividados, homens que a palavra fala que não tinham, eram os socialmente excluídos, os excluídos da sociedade, aqueles que ninguém dava nada. E Deus trabalha justamente com esse. Irmã, eu sei quando uma pessoa é escolhida por Deus, ela não se vê escolhida com Deus. Ela olha e fala, eu sou indigno, eu sou indigna. O que Deus está vendo algo muito mais poderoso lá dentro do coração e a pessoa não consegue enxergar. E foi justamente esses que Davi abraçou e chamou, se tornaram valentes de Davi, ajudaram Davi a vencer as batalhas e as guerras mais importantes. Então, una-se com propósito, e não com pessoas que não acreditam em nós, mas sim nas pessoas que acreditam, como o rei Davi. E acredite, irmão, Deus tem propósito em tudo que ele faz. Olha, a palavra fala, acompanhados de algumas mulheres também, de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Quem que era Maria, mãe de Jesus? Mãe de Jesus era viúva de José e agora o primeiro filho tinha morrido, que era Jesus. As mulheres eram totalmente excluídas da sociedade, era uma sociedade totalmente desfavorável à mulher naquele tempo. E ali elas estavam se unindo com eles. Vocês percebem os detalhes, as nuances que a Bíblia nos leva justamente para que nós venhamos a trilhar, meu irmão, aquilo que Deus tem para nós, e esse é o caminho.
É o caminho da dificuldade. Então, se os outros não acreditam no que Deus tem com você, meu irmão, acredite em você. Se você nem mesmo acredita em você, meu irmão, provavelmente, minha irmã, você tem uma grande chance de ser uma escolha do Todo-Poderoso Deus, porque Ele faz questão que seja assim, para que todos saibam, para que todos vejam e que entendam que a mão do Deus Todo-Poderoso fez isso. Então essa mensagem aqui é para pessoas que estão se sentindo desconsoladas. Eu estou pregando para pessoas que se sentem totalmente incapacitadas, não tem aptidão para aquilo que o Senhor está chamando. Eu te falo, meu irmão, faça um pouquinho hoje, faça um pouquinho amanhã. Olha, se Ele te chamou para pregar, prega um pouquinho hoje. Se você não tem coragem de pregar em público, fazer um vídeo no YouTube, fazer alguma coisa, pregue um pouquinho aí, vai pregando, fazendo vídeos e você olhando a sua pregação. Nós somos aquilo que repetidas vezes fazemos. Ninguém se torna perfeito ou se torna bom se fazer, mas se nunca começarmos a fazer, nunca faremos, nunca ficaremos bons naquilo que realmente Deus chamou para fazer. Então concentre-se no seu dom, pergunta para Deus, Deus, qual que é o meu dom? Aonde o Senhor vê que eu sou bom? Pergunta para Ele, irmão. E olha, a palavra fala, por esse tempo, cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar. Pedro se levantou, reunidos num só lugar, irmão. O que a palavra está falando, irmão? A palavra está falando justamente que eles tinham um tempo determinado e que pessoas começariam justamente agora a somar. A igreja, irmãos, a semente da igreja, sem dúvida nenhuma, é a cruz de Jesus. A semente da igreja é a cruz de Cristo. Começou com uma pessoa, começou com Deus descendo da terra. Começou com o Senhor mostrando como fazer. Mostrou como o Pai vinha e fazia. Se multiplicou com 12, irmãos. Aqui já tinha multiplicado por 10, 120. Daqui a pouco Pedro prega ali na frente e tem mais 3.000. E depois mais na frente junta-se mais 3.000. E depois mais 5.000. E vai se juntando e se tornou isso que é hoje. Então não despreze os pequenos começos. Acredite no que Deus está fazendo na sua vida no dia de hoje. Acredite no que Deus está fazendo, meu irmão, agora. Tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, embora você não veja dessa forma, embora o irmão Alisson não veja dessa forma, está nos preparando para algo extraordinário que o Senhor tem para nós. Acredite, irmão, se ninguém mais crê, creia você. E eu quero terminar com Ageu, capítulo 2:9, dizendo que a glória da segunda casa será infinitamente maior do que a glória da primeira. Deus fará infinitamente mais do que você pensou. Deus fará infinitamente mais do que você projetou. Deus fará infinitamente mais do que você sonhou. Maior será a glória da segunda casa, porque descerá o Espírito como um vento impetuoso. Receba, irmão, e não para não diante da dificuldade. Procure quem está alinhado ao propósito, exclua os que não estão e parta em direção, porque o processo ele pode até te ferir e provavelmente vai ferir, machucar, doer, trazer angústia e aperto, mas o propósito é onde está contida a felicidade. No propósito tem cura. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.